Boa noite, vamos entrando para mais uma live de conteúdo OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vou esperar a galera entrar. Hoje a gente vai ter a resolução das questões de número 3, da prova 1, 2, 3 e 4, níveis 1, 2, 3 e 4. E essa parte começa a complicar um pouquinho mais, porque tem mais cálculo, e aqui na live fica um pouco complicado mostrar esses cálculos. Vinícius, boa noite. Jefferson, Universo Genial, olá, parceiro. Como eu ia dizendo, fica um pouquinho mais complicado agora, porque no nível 4 entram alguns cálculos, algumas equações, que na live fica um pouco complicado eu explicar, até mesmo porque não tem um recurso de lousa aqui na live do Instagram, mas todo o material, todo o PDF, tudo que eu explicar para vocês vai estar na descrição do vídeo lá no YouTube quando eu lanço a live lá de sexta-feira. Então aqui eu vou tirar a maior parte das dúvidas dessas questões com equações e constantes, mas lá no YouTube eu vou deixar exatamente o print da resolução do exercício na íntegra, todos os cálculos, bonitinho, tá bom? Deixa eu falar um boa noite aqui. Márcia Bio 7, boa noite. Ana Maria Barbosa, colega física, boa noite. Vinícius, olá, já falei um boa noite para você. Vamos chamando a galera, vamos entrando. Eu vou, como sempre, começar pelas questões do nível 1 e 2, que são as mais tranquilas, onde a gente pode conversar um pouquinho sobre conceitos básicos de astronomia. E, gente, isso é muito bom. Poder conversar de conceitos básicos da astronomia é muito gostoso, porque muitas vezes a gente já está conversando de coisas um pouco mais avançadas, em discussões e tal, mas às vezes o conceito básico nos falta. É muito curioso. Aí, Jaquita, boa noite. E é isso aí, parceiro. Jefferson, vai chamar o pessoal. Boa noite, Jaquita. Então, nós vamos começar com conceitos bem tranquilos, bem simples, e vai dificultando. Para quem chegou agora, repito, a última questão de hoje é uma questão um pouco mais complicada, que envolve cálculos, envolve algumas questões de luminosidade, potência. Então, prestem atenção, porque eu vou mostrar a equação, que a prova da OBA já traz a equação para você. Não é que você tem que decorar equações nenhumas, não. Ela traz já a equação, mas muitas vezes o aluno se assusta, principalmente nível 4, primeiro, segundo e terceiro ano do médio. O aluno do terceiro ano já está muito acostumado a resolver questões de física com as equações e as constantes dadas. Mas o aluno de primeiro ano, às vezes, não. Então, para não se assustar, não ter problema nem nada, a prova OBA traz a equação e traz os valores que você tem que colocar em cada parte da equação. É claro que tem algumas coisas que ela vai te pedir, como, por exemplo, notação científica, sistema internacional. Então, no sistema internacional, tudo que está em quilômetro a gente tem que passar para metro. Então, essas coisinhas tem que ficar ligado. Mas isso, um aluno de primeiro ano está sabendo. É só mesmo o susto quando eles olham aquelas equações constantes que eles nunca ouviram falar, mas tranquilo. Vamos tentar solucionar tudo aqui hoje. Daniela Fernandes, tudo bom? Boa noite. Ademir, boa noite. Vai chegando, gente, vai chamando a galera, porque vai começar. Nós vamos começar a responder agora as questões de número 3 da prova OBA, níveis 1, 2, 3 e 4. Tá todo mundo preparado para a gente começar? Então vamos lá. Antes de eu abrir aqui, batendo um papinho com vocês, eu quero agradecer demais aos parceiros da Rede UPC, Unidos pelo Conhecimento, e os parceiros
do grupo Essa Tal de Ciência. Gente, eu faço parte desses dois grupos, um apoia o outro e vice-versa, é muito bacana. São divulgadores científicos e especialistas que descomplicam a ciência para vocês. E eu quero agradecer por quê? Porque nessa segunda-feira eu lancei um projeto que se chama A Criança Perguntou, onde crianças me mandam perguntas de qualquer área das ciências para que a gente consiga descomplicar e explicar um pouquinho mais. E recebi muitas perguntas da criançada, muitas mesmo, e o mais legal é que eu tive um envolvimento muito bacana dos meus colegas especialistas e divulgadores científicos, tanto da rede UPC quanto essa tal de ciência. Então, muito obrigada, agradeço mesmo o apoio que vocês estão dando para a divulgação científica para crianças. A gente sabe a necessidade de começar nesse primeiro momento, trazer um pouquinho o gosto da descoberta, da metodologia científica para a criançada. A gente sabe a diferença que faz uma criança que é cientificamente alfabetizada, né, quando se torna um adolescente questionador, quando se torna um adolescente que consegue perceber o mundo ao seu redor e interagir com ele, não destruindo, né? Não destruindo, interagindo com ele, e um adulto extremamente consciente da metodologia científica, do que é fato e do que é opinião, né? Um adulto que é cientificamente alfabetizado não cai em certas armadilhas aí, em certas fakes por aí, principalmente em tempos agora que nós estamos vivendo, onde a ciência está sendo extremamente necessária. Todo tempo a ciência é necessária, mas nesse exato momento onde a gente está lidando com o vírus, o coronavírus, a ciência está sendo acionada a todo momento e muito bem escutada. Isso é que eu fico feliz. A ciência está sendo consultada e acreditada. Isso é muito bom da parte de todos nós. E por isso a gente precisa de crianças que estejam alfabetizadas cientificamente, para que quando se tornar adulto, elas não precisem sofrer com esse mundo de fake por aí, né? A gente sabe exatamente o que é fato e o que é opinião. Ana Clara, olá! Boa noite! Ana Clara está super participando do projeto que eu falei. A criança perguntou, ela já mandou várias perguntas. Nessa segunda-feira sai o vídeo com a tua resposta, Ana, sobre os vírus. Foi super bem recebido aqui pelos colegas divulgadores. E segunda-feira lá no canal do YouTube, às 8 da manhã, teu vídeo vai estar lá. Renata Garcia, boa noite. Davi Siqueira, boa noite. Gente, vou começar a responder as perguntas. Já tem uma galera por aí. E, então, vamos começar com a pergunta de número 3 do nível 1. Como eu sempre falo, gente, nível 1 e nível 2 são os níveis mais básicos, mas que se a gente não tirar essas dúvidas, não tem como você responder perguntas dos níveis mais avançados. Tá legal? Astromars, olá, boa noite. Boa noite. Marcos Rocha, boa noite. Vamos lá, vamos começar? Então, eu vou aqui pegar a prova de nível 1, questão de número 3, nível 1, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Janela Azul, boa noite. Boa noite, vamos lá. Pergunta de certo ou errado. Eu vou ler o enunciado, quem não está acostumado às correções de prova OBA que eu faço, eu leio o enunciado e eu jogo a bola para vocês. Vocês respondem aqui para mim no chat e a gente vai interagindo. Então vamos lá. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. São 4 afirmações. A história é a seguinte. Entre 1969 e 1972, astronautas estiveram na Lua. Então nós estamos falando da missão Apolo, 1969 a 1972. Dica, estudem um pouquinho sobre a missão Apolo, tá? Tem grandes indícios que esse ano vão cobrar, ou se não for em astronomia, é em astronáutica, tá bom? Na Lua, esses astronautas
deram um pulo e iam muito mais longe do que se desse esse pulo na Terra. Então, visualiza o astronauta na Lua dando um pulo e ele dava esse mesmo pulo. Na Lua, ele ia muito mais longe do que se ele desse esse mesmo pulo aqui na Terra. Essa é a situação problema. Agora vamos ver as 4 afirmações para você decidir se é certo ou errado. Por que eles iam mais longe? Eu vou ler a primeira frase e vocês vão me dizer se a primeira frase justifica esse pulo mais longe ou não. Então, olha só. A primeira é: porque a Lua não tem atmosfera. Prestem atenção, porque a pergunta não é certo ou errado a respeito da frase. É certo ou errado a respeito se a frase justifica o pulo mais longe, tá bom? Então, vamos lá. Primeira, quero ouvir vocês aí. Os astronautas na Lua pularam mais longe porque a Lua não tem atmosfera? Essa seria a justificativa do porquê que eles pularam mais longe? Vamos ouvir aí. Nicolau Francisco falou que tá certo. A Ana falou que tá certo. Que mais? Vai aí falando, gente. Eu já venho com a resposta para vocês. Vocês acham, então, que a justificativa pelo pulo ser mais longe é porque a Lua não tem atmosfera? Quer dizer que é a atmosfera que define a distância que você vai pular, você vai aterrissar num salto. Pensa aí. Vamos lá, eu vou tirar esse mistério. Aí a Aninha falou que não. Não, ok. Acho que não sei. Marcos Rocha, acho que não sei. O Nicolau falou que tá errado. O Davi falou que também não acha. Então vamos lá. A afirmativa que a Lua não tem atmosfera tá certa, mas isso não justifica o pulo à distância. Olha lá, a Astromars também falou que não justifica, não justifica. Mas deixa eu falar aqui sobre essa tal atmosfera da Lua. Para todos os efeitos de modelagem, não, a Lua não tem atmosfera. O que acontece é que você consegue encontrar ao redor da Lua partículas, moléculas, mas a Lua não consegue, capturar essas partículas e atmosferas para criar uma atmosfera. Então, nós dizemos que não, a Lua não tem atmosfera, mas encontramos traços de partículas e moléculas suspensas ao redor do satélite, ao redor da Lua, tá bom? Mas, para todos os efeitos, a Lua não tem atmosfera. A afirmativa está certa, mas ela não justifica o salto mais longe, tá bom? O Nicolau está dizendo porque a resistência do ar quase não interfere. É isso, é exatamente isso. A atmosfera não tem a ver com isso aqui, tá? Vamos falar da segunda afirmativa e vocês vão me dizer se justifica ou não o salto do astronauta ser mais longe na Lua. Porque a Lua não tem gravidade. Jogo para vocês. Eu jogo para vocês. A Lua não tem gravidade? Essa afirmativa está correta ou não? Ai, Raul! Boa noite, Raul. Fique à vontade de fazer perguntas, querido. Henrique, olá! Também fazer perguntas sobre astronomia. Aproveitando, esse pessoal todo vai fazer oba, são meus alunos. Um beijo para vocês. Espero que vocês estejam estudando. Eu sei que a escola está fechada, mas que vocês continuem estudando, hein? Vamos lá. O Davi falou que está errado, a Ana falou que está errado, o Vinícius falou que está certo. Quem mais? Olha lá, o Nicolau falou que tem. A Lua tem gravidade. O Marcos Rocha falou que está errado porque ela tem gravidade, só que é baixa. O Nicolau falou que tem gravidade, mas é inferior da Terra. É isso aí, galera. Então, vamos lá.
A afirmativa, a Lua não tem gravidade, ela já começa errada por aí. A Lua tem sim gravidade. Na verdade, tudo tem gravidade. Vou falar bem, gente, lembra que a gente está falando de níveis básicos ainda. Não vou me aprofundar nessa questão da gravidade. Mas tudo tem gravidade. Maior ou menor, tudo tem. Porque a gravidade nada mais é do que a influência de um corpo com massa no tecido espaço-tempo. Então, vamos lá. Qualquer coisa que tenha massa, qualquer coisa, seja a menor massa do universo, vai gerar uma curvatura no espaço-tempo e essa curvatura é a atração gravitacional. Esse corpo vai sofrer uma atração gravitacional por causa da curvatura do espaço-tempo. Então, cuidado quando vocês falam, porque no espaço não tem gravidade. Porque os astronautas da estação espacial estão flutuando. Primeiro, eles não estão flutuando, eles estão caindo. Porque não tem gravidade. Não, não, não. É microgravidade que a gente diz, tá? Porque tudo tem gravidade. Bastou ter massa para entortar o tecido do espaço-tempo. E a Lua tem sua massa menor do que a da Terra, por isso a gravidade dela é menor do que a da Terra. Mas a Lua tem sim gravidade. Vou dar boa noite aqui para os meus pais. Olha lá, eles entraram juntinhos. Sérvulo Rocha, boa noite, painho. Caprichos de Ana Maria, maninha, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos e vamos estudar juntos. Davi Siqueira, essa curvatura é mais influenciada pela densidade de um corpo? Sim, sim, sim. A densidade, ela tem totalmente conexão com essa curvatura, tá bom? Mas a gente fala de densidade um pouquinho depois. Vamos lá. Into the Belt. Olá, Sr. Cláudio Rosa entrando com seu projeto de poesia e fotos magníficas para falar sobre o cinturão de asteroides. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. A segunda, que é porque a Lua não tem gravidade, ela já está errada por si só e ela não justifica a afirmativa que o homem pula mais longe na Lua. Vamos ver a terceira. Vamos ver o que vocês acham aí. O astronauta pulou mais longe porque o peso deles é menor na Lua. O que é que vocês acham? Respondam aí para mim. O peso do astronauta é menor na Lua do que na Terra? Por isso que quando ele salta, ele vai mais longe? Respondam aí para mim, eu já falo para vocês. Johnny B. Good, boa noite. Olá. Olá, hein? Opa, tem gente já respondendo aí. Vamos lá, vamos lá. Rogério, astronauta urbano, o grande gênio por trás dessas camisetas maravilhosas que eu sempre trago aqui para vocês. A gente tá aqui na live do Insta e a câmera, ela inverte, tá? Hoje vai até dar um probleminha pra gente quando eu for mostrar as equações da prova de nível 4, ela vai inverter. Mas aí a gente segue direitinho. E essa camiseta aqui, ela tá invertida, mas vocês conseguem ler, né? Claro que sim. Vamos lá voltar. Então, a afirmativa. Os astronautas pulam mais longe porque o peso deles é menor na Lua. Está certíssimo. Exatamente. O peso deles é menor na Lua. A gente pode fazer aqui... É muito divertido, gente. Vocês podem entrar na internet, tem vários simuladores de peso na internet e tal, nos outros planetas. Você põe lá o seu peso, ele calcula a sua massa com a gravidade e vê qual é o seu peso. Então vamos lá. Minha, sério mesmo, seríssimo. Olha lá, o Nicolau tá dizendo assim, ó. Já o peso é igual a massa vezes a gravidade. Como a gravidade é menor, o peso acaba sendo menor. Nicolau, perfeita a tua explicação. Vamos diferenciar o que é peso e o que é massa, tá bom? Peso, quando a gente vai na balança, a gente se pesa, o que a gente está pesando é a nossa massa
vezes a aceleração gravitacional do nosso planeta. Então, quando a gente muda de planeta, muda de satélite, muda de aceleração gravitacional, o nosso peso muda. A nossa massa continua a mesma, mas o nosso peso muda, tá bom? Então, por exemplo, a Lua tem uma gravidade 6 vezes menor do que a da Terra. 6 vezes menor do que a da Terra. A Terra, a aceleração gravitacional nossa é 9,8 metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então você pega a sua massa e multiplica pela aceleração gravitacional daquele lugar. E aí você vê como é realmente o seu peso naquele lugar. Então, se você quiser se sentir levinho, vai para a Lua, vai para um corpo onde tem uma gravidade menor e você vai ficar bem, bem, bem mais levinho. Você não vai ficar menos maçudo, entendeu? Você continua com a sua massa, mas o peso que você sente, que é a sua massa, sentindo o efeito da aceleração gravitacional, é que muda. Por isso que na Lua, os astronautas, quando pulam, eles continuam levantando a mesma massa, mas a força-peso é diferente. Por isso que eles pulam e vão mais longe, tá bom? Deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal. É isso aí, ao quadrado. Eu esqueci do segundos ao quadrado, olha lá. Vamos lá. Quântico Raiz, parceirão, Pércio. Olha lá, o Jefferson falou que em Marte a aceleração gravitacional é 3,7, né? Exatamente, é tudo proporcional à massa do planeta, ou do satélite, ou do asteroide, enfim, do corpo. Como Marte também tem praticamente a metade da massa da Terra, você tem praticamente quase a metade da aceleração gravitacional. Lá é tipo 4 metros por segundo ao quadrado, aqui é tipo 10. Vamos arredondar. Eu não gosto de arredondar, mas para a oba a gente tem que arredondar os números, tá bom? Nossa, Júpiter é 23. Caramba! Vamos lá. Aqui não tem problema do corona. Não tem problema, Rogério. Se passar de 20 pessoas na live, a gente vai ter que evitar aglomeração. Não, fica aqui. Não sai daqui. Vamos lá. Eu vou falar a quarta afirmação para a gente poder passar para a próxima pergunta. Aqui é muito fofinho, gente. Desculpa, eu tenho que falar que os astronautas, eles foram mais longe porque as botas deles tinham molas. Sim ou não? Certo ou errado? Gente, a OBA sempre coloca uma questão assim mais lúdica nesse nível 1 e 2, justamente para a criança dar uma relaxada e também entrar em contato com histórias da carochinha, tá bom? Quando você vai ensinar astronomia para criança, quando você vai falar sobre o universo e tal, tenta não cometer o erro da cegonha, tá bom? Tenta não inventar historinhas para que a natureza fique mais bonitinha. A gente sempre tem que transformar o que a gente está falando em coisas mais acessíveis para as crianças, mas com 100% de fato científico, tá bom? Então, por favor, nada de falar da natureza para criança e inventar historinhas para elas acharem mais fofo. A criança vai achar fofo tudo que você contar com fofura, tá? Você não precisa alterar a realidade, não, tá bom? Legal, Jefferson, você respondeu por Davi, né? Maravilha, estrela de nêutrons tem uma massa muito, muito, muito densa. Valeu. Vamos lá. Então, não tem botas, não tem mola nas botas, por isso que eles pulam mais longe, não. A única justificativa dessa, eles pulam mais longe porque o peso deles é menor na Lua devido à menor gravidade, tá bom? Respondida a primeira pergunta? Então vamos para a segunda prova de nível 2, quarto e quinto ano. Vamos lá. Nessa daqui, gente, na prova que eu tenho aqui,
ele vai pedir uma coisa, mas que eu já sei que este ano é a mesma coisa, só que mudou o corpo celeste de comparação, e eu já explico, tá bom? Deixa eu dar boa noite aqui, Raul Santos, boa noite. Menina Thaís, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos respondendo as perguntas da prova OBA, tá bom? Dos outros anos, tá, gente? Porque, obviamente, só depois da prova feita é que eu vou comentar as questões e os gabaritos aqui de 2020, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 3 da prova nível 2, quarto e quinto ano. Ao lado de uma imagem da Terra e de Urano, ao lado tem uma imagem da Terra e de Urano na mesma escala, para você ver como a Terra é pequena se comparada a Urano. Bom, então tem uma imagem aqui, são dois círculos, um escrito Urano, o outro menor escrito Terra. O importante vem aqui. Embaixo desses círculos tem uma régua em escala de centímetros, tá bom? Então, você tem Urano ocupando 4 centímetros da régua e você tem a Terra ocupando 1 centímetro da régua, tá bom? Então, essa é a escala de tamanho que eles estão colocando. A pergunta é, calcule, olha só, a gente está falando de uma prova nível 2, quarto e quinto ano, e ele está pedindo não múltipla escolha agora, não certo e errado, mas uma demonstração matemática, tá bom? Calcule quantas vezes, aproximadamente, o diâmetro de Urano é maior do que o diâmetro da Terra. Abaixo deles tem uma régua para ajudá-lo, mas você pode usar a sua régua para medir os diâmetros. Depois, é só dividir o diâmetro de Urano pelo da Terra. Viu, gente? Como não é um bicho de 7 cabeças, ele já colocou como você deve fazer a operação, que operação matemática você deve fazer. O mais importante que eles querem é saber se a criança é observadora, sabe olhar proporções, tá? Então, como ele já deu aqui que Urano tem 4 centímetros e a Terra 1 centímetro, e ele já disse que ele quer saber quantas vezes Urano é maior que a Terra, a gente põe Urano em cima e divide pelo tamanho da Terra. É Urano dividido por Terra, tá bom? Então, 4 centímetros de Urano dividido por 1 centímetro da Terra. 4 sobre 1. Essa divisão dá 4, né, gente? Então, Urano é 4 vezes maior que a Terra. É muito simples, porque os números e os dados que eles colocam aqui para o nível 2 é simples mesmo. Ninguém quer que a criança saiba exatamente como dividir os centímetros e milímetros. Não é esse o intuito, tá bom? Tanto é que ele já deu o que é para fazer. Divida o diâmetro de Urano pelo diâmetro da Terra. Divida 4 por 1. A criança sabe, criança de quarto, quinto ano, já sabe fazer essa conta de divisão, quanto é 4 dividido por 1, sem problema. E o mais legal, se tiver algum professor que vai preparar seus alunos aqui, você, para esse nível 1 e 2, você pode ler a questão em voz alta. Então, nessa hora, tome cuidado para não dar a resposta, mas você pode indicar, olha, aqui ele já está dizendo o que é para você fazer, tá bom? A Ana está falando, Li, a prova vai ter que escrever a resposta ou é de assinalar e desenhar? Tudo ao mesmo tempo agora, Ana. Tem perguntas de assinalar, tem perguntas de você escrever certo, errado, tem perguntas de você fazer cálculos e tem perguntas de desenhar, tá bom? Na live passada, eu mostrei para vocês que tinha que desenhar na esfera celeste o caminho da estrela em 24 horas, né? Então, você tinha que desenhar na esfera celeste a estrelinha do ponto A até onde ela ia, tá bom? Então, cai definido cada prova com seu nível, tá bom, gente? Vamos lá? Então, compreendido? É isso. No começo, quando eu li essa questão do nível 2, eu falei para vocês que
Aqui pediu com Urano e Terra, mas nós recebemos já, nós já sabemos que vão pedir uma questão assim, porém, relação de tamanho Terra-Lua, tá bom? Se você for lá no meu canal, espera a live terminar, vai lá pro Estimulando Universos, na playlist de astronomia, acho que faz 2 semanas, uma semana, agora não me lembro. Eu fiz um vídeo sobre o comparativo, tanto do tamanho de volume Terra-Lua, quanto das distâncias. Porque nós recebemos essa indicação para preparar os alunos para saber responder uma questão assim. Então, lá no canal eu fiz exatamente isso aqui, olha só. Então, aqui nós temos um modelinho da Terra, tá bom? Imagina a Terra com 15 centímetros. Normalmente é de 10 a 15 centímetros que eles vão modelar a Terra para você na prova. Então, a Terra tem 15 centímetros, tá bom? Ele vai te dar a proporção, certo? Se ele não te der a proporção e só der o tamanho da Lua, 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, você tem a proporção, tá bom? Só fazer essa continha, tá? 3,7, basicamente isso. É a proporção de volume entre a Terra e a Lua. Se a pergunta for, calcule quantas vezes a Terra é maior que a Lua, divide o tamanho que ele te deu de Terra pelo tamanho que ele te deu de Lua. Agora, se ele te der o tamanho da Terra e a proporção, você tem que saber quanto que vai valer a sua Lua e vice-versa. É só você fazer a operação de proporção, tá bom? Mas para o nível 2, ele não vai pedir para você, ele vai te dar a proporção para você calcular o do outro. Não, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai te dar os 2 astros, pedir para você dividir um pelo outro. O maior pelo menor, tá bom? E aí vai. Deixa eu ler aqui o que o pessoal tá falando. Pode ser com a Terra e um exoplaneta de tamanho conhecido. Pércio, você está perguntando se eles podem perguntar alguma coisa desse tipo ou foi uma conversa aí que eu pulei? A minha Terra está fantasiada de Sol, é verdade. Mas olha só, já que o Pércio falou que a minha Terra está fantasiada de Sol, que tal essa aqui? Pércio, e agora? E agora minha Terra está satisfatória? Essa daqui é um modelinho que eu fiz, conservando essas proporções, com essa luinha aqui. Olha que bonitinho, tá bom? Eu acho que essa aqui agora tem 10 centímetros. O do modelo da prova é de 15 centímetros. Essa aqui que eu modelei é de 10 centímetros, tá bom? E aí, então, eu peguei aquelas, sabe bolinha pula-pula? Aquelas que você compra no mercado, que você põe moeda e tira? Essa proporção aqui, tá bom? Terra e Lua. Ficou da hora, ficou? Você pensa que eu faço o quê? Ficou fazendo modelo, gente, pra poder ilustrar pra vocês aqui no vídeo, quando vocês estão à distância. Quando eu tô lá com os meus alunos na aula e tal, é mais fácil. Agora, quando vocês estão à distância, eu preciso modelar, não é verdade? Então, tá bom. Então, essa daqui é a pergunta de proporção. Calcular um pelo outro, tá bom? Questão de número 2. Questão de número 3, nível 2. A pergunta pode ser a Terra em comparação com qualquer planeta ou até com exoplaneta. Para os níveis iniciais, só com os planetas do sistema solar, porque a matéria deles não cai exoplaneta, tá? Para os outros níveis pode acontecer sim, mas para os iniciais, a Sociedade Astronômica Brasileira está a fim de saber se a criançada está letrada no sistema solar, tá? O nome dos planetas, a ordem deles, os tamanhos relativos, a divisão de rochosos e gasosos e se tem satélite, se não tem, são as coisas básicas do sistema solar mesmo, tá bom? Aninha, eu rezando para vir uma bolinha branca. Vem bolinha branca, eu preciso de uma lua. É basicamente isso. Casa de divulgador científico é uma loucura. Outro dia eu abri o freezer para pegar uma comida e eu achei uma bola de
meleca de lama com papel alumínio e bombril, tudo misturado, que eu tava fazendo um asteroide. Então eu fiz, né, metais, rochas e gelo, tá lá no meu congelador. Eu tenho um asteroide lá no meu congelador. Então vamos lá, é assim, gente, é assim. Resolvido? Maravilha? Então vamos para a prova nível 3, sexto, sétimo, oitavo e nono anos. Essa questão 3 não é tão complicada assim. Me surpreendeu para ser uma questão 3, do nível 3, não achei tão complicada. Vamos ver o que vocês acham, porque eu tenho alunos aí que vão fazer o nível 3, vocês me falam se foi ou não foi, tá bom? Questão 3. Abaixo, aí são 2 desenhos que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Olha só. Olha que bonitinho. Eu sei, tá invertido, mas tenta ler daqui para lá, tá bom? Então vamos lá. Abaixo tem as elipses, entre parênteses, órbita, de um cometa periódico e de um planeta. Ele não está dizendo qual órbita é qual, tá bom? Abaixo temos desenhado as órbitas, né, as elipses, de um cometa periódico e um planeta. Questão número 1. Na figura da esquerda, que na prova é essa daqui, tá bom? Na figura da esquerda, faça um X sobre o ponto A ou B, que melhor representa a posição do Sol na elipse. Então, vamos lá. Vamos só olhar esta ilustração aqui. Eu tenho uma elipse. Lembra das lives passadas, o que é uma elipse? É como se fosse um círculo, tá? Onde o Sol fica numa posição específica da elipse. Na opinião de vocês, o Sol está aqui no ponto A ou aqui no ponto B? Vamos lá, quem tá aí responde. Imagina que em algum desses 2 pontos nós temos o Sol e aqui seja a órbita ou de um cometa ou de um planeta, que ainda nós não definimos qual é. Onde estaria o Sol? Vamos lá, Aninha, quero ver. Pércio, manda ver. Olha lá, o Davi está falando que o Sol estaria no B, no centro da elipse. O B aqui representa o centro, tá? Vamos ver, não sei. Vamos lá, quero mais opiniões. O Nicolau acha que o Sol estaria aqui no centro. A Aninha acha que está no A, aqui. Eu vou revelar aqui o nome de como chama esse... Aqui eu falei que é o centro, né? Esse ponto numa elipse, na geometria, a gente chama de foco. A elipse tem 2 focos, tá? Então, esse ponto A seria um foco. O foco da elipse e o centro. Vamos lá. Pércio está falando que acha que é A. Quântico Raiz está falando A. Marcos Rocha acha que é A. Então, vamos lá, gente. O Sol, ele fica em um dos focos da elipse. Ponto A. O Sol não está no centro da elipse, tá bom? Ele está sempre no foco A. Eu vou marcar aqui, então, porque a OBA pede para que a gente marque onde estaria o Sol. O Sol vai estar no ponto A, no foco da elipse, tá bom? Nunca no centro, ok? Aninha, você falou A primeiro, depois mudou para B, daí mudou para A, mudou para B. Estava certa, é no A, tá bom, gente? A pergunta de número 2 é que eu preciso desses 2 desenhos, dessas 2 elipses. Escreva cometa sobre a figura que melhor representa a órbita de um cometa e escreva planeta sobre a figura que melhor representa a órbita de um planeta. Gente, a órbita de um planeta, ela é totalmente diferente da órbita de um cometa periódico. O que é um cometa periódico? Ô, Nicolinha, boa noite. Boa noite, que bom ter você por aqui. O que é um cometa periódico? O nome já fala, é um cometa que tem um período que orbita o Sol, o nosso Sol, né? A estrela do sistema.
Então, agora eu quero jogar essa pergunta para vocês. Esta elipse mais achatada, a gente diz mais excêntrica, tá? Quanto mais alongada ela for, maior é a sua excentricidade. Esta elipse aqui, ó, mais excêntrica, é de um cometa ou é de um planeta? E essa aqui, que mais se assemelha a um círculo, não é um círculo, mas tem uma excentricidade menor. Ela é menos achatada, ela é mais próxima de um círculo. Isso aqui é a órbita de um planeta ou de um cometa? Vamos lá, gente. Qual das duas é o cometa? A mais excêntrica ou a menos excêntrica? Quero ouvir aí, gente. Quero ler aí as suas opiniões. Onde eu escrevo cometa e onde eu escrevo planeta? Vai lá, galera. Vocês estão pesquisando na internet, né? Escrevam aí. A gente tem 20 minutinhos de live ainda. Vamos lá. Olá, 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 olá. Vou definir para vocês. Então, vamos lá. Ah, lá, a Aninha tá falando que a do cometa é a mais excêntrica. É a que é mais achatadona. O Davi falou. O Pércio falou. Aí, o pessoal tá mandando ver, hein? Acho que a de excentricidade maior é do cometa. O Arthur acha... Oi, Arthur. Vamos lá. O Arthur acha que o planeta é essa daqui, a mais excêntrica. Nicolinha acha que essa aqui é a do cometa, é a mais achatada, mais excêntrica. O Davi falou que não tá pesquisando é nada. O orgulho não deixa, né? Muito bom. Então vamos lá, eu vou dar a resposta para vocês. A órbita de um cometa periódico é essa daqui. É a mais excêntrica, é a mais achatada, tá bom? Então esta daqui representa a órbita de um cometa. Ele pediu, a prova pediu para você escrever a palavra cometa embaixo da órbita que você acha. Então, é isso aqui, ó. Cometa, tá bom? Pércio, exatamente. É tipo em sala de aula, né? Um levanta a mão, responde, o outro responde. Aí aquele cara que estuda pra caramba respondeu ao contrário. Então, você só pode estar errado. Não é possível. Às vezes, não, né? Então, vamos lá. Olha lá. Então, o cometa é a órbita mais achatada, como a Nicolinha falou, mais excêntrica, tá bom? E essa órbita que se assemelha a um círculo não é circular. Ela se assemelha a um círculo, é a de um planeta. Eles pediram para escrever na prova, a gente escreve. Planeta. Tá bom? Então, essa é a resolução da questão de número 3 da prova nível 3, tá bom? Agora vamos para a prova de nível 4, que é a prova do ensino médio, que dá uma complicada, dá um salto de complicação absurdo. Só que, se você é muito bom em português, não tem complicação nenhuma. E eu já explico por quê. Vamos lá. Bom, gente, por que eu falo que a prova OBA ela é interessantíssima para você, mesmo que você não... Ciências não seja o seu sonho de vida, você não quer ser astrônomo, você não quer ser astrofísico, você não quer ser engenheiro da astronáutica. Por que fazer OBA é tão necessário? Galera, a pergunta que eu vou ler agora, você vai falar assim, caraca, eu não sei responder isso aí de jeito nenhum. Você pode até não saber resolver equações, porque ainda não é a tua matéria, né? O pessoal do Ensino Fundamental 2 não tem muito contato com como resolver equações, como substituir números nas letras. Mas, se você ler direitinho, se você se aplicar muito bem em interpretação de texto, quem faz OBA melhora a interpretação de texto em 1000%, galera. Ajuda pra caramba no português. Tô falando, é sério. Agronômica. Então, eu vou ler com calma, tá bom? E vamos ver aí como é que você vai entendendo
essa questão. As lâmpadas das residências têm impressas nelas as suas respectivas potências. Vocês já viram, gente? Pegar a lâmpada, tem impresso ali qual é a potência da lâmpada. Por exemplo, 60 watts, 100 watts, tá? Então tá lá escrito a potência da lâmpada. Por que eu tô falando de lâmpada numa prova de astronomia? Esta potência define a luminosidade da lâmpada. Luminosidade da lâmpada. A medida, a unidade de medida é em watts. W, tá bom? A gente marca por um W. A potência representa a quantidade de energia emitida por uma unidade de tempo, tá bom? É quanta energia que a lâmpada está emitindo em 1 segundo, por exemplo, tá bom? Então, isso é uma potência. Mais uma vez, por que eu estou falando de potência se eu estou falando de astronomia? As estrelas são grandes lâmpadas. Então, começou aí a fazer sentido. Por que a questão está falando de lâmpadas e agora está me dizendo que as estrelas se comportam como lâmpadas. Elas têm potência, elas geram energia numa quantidade de tempo. Então, elas são como grandes lâmpadas, mas para as estrelas nós não falamos potência, nós falamos luminosidade, tá bom? Então, quando você pega uma lâmpada e vê lá 100 watts, é a potência dela, é a luminosidade dela. E a estrela a mesma coisa, tá bom? Luminosidade. Que é, a luminosidade é dada em watts, W, que eu falei, que é a mesma coisa que energia por tempo. Quanta energia ela está produzindo num determinado tempo, tá bom? Que é a unidade de medida é joule por segundo. Mais uma vez, galera, quem está no ensino médio já sabe do que eu estou falando. Joule por segundo. A potência de uma lâmpada é sempre a mesma. Não importa se estamos perto ou longe dela. Galera, uma lâmpada de 100 watts, ela vai gerar 100 watts. Você estando a 1 metro dela, você estando a 10 mil quilômetros dela. Ela está gerando aquilo. Ela gera aquela potência. Ela tem aquela luminosidade. Você perto dela ou não. Nós estamos falando de uma característica das estrelas. Luminosidade. Não estou falando de brilho. Brilho depende da distância. Estou falando de luminosidade. Watts, joule por segundo, tá bom? A luminosidade também é uma propriedade da estrela. Também não depende se estamos perto ou longe dela para ela existir. A potência de uma lâmpada depende da resistência, corrente e diferença de potencial. Isso aí é na física, tá, galera? A luminosidade de uma estrela depende de temperatura, área da sua superfície, tá? Que seria o raio. Aqui a gente vai tratar como o raio. Galera, o raio de uma circunferência, ó. Isso é um diâmetro. É uma medida de ponta a ponta. O raio é de centro a ponta. Tá bom? Então, para calcular a luminosidade de uma estrela, a gente precisa da temperatura, do raio da estrela e de uma coisinha chamada constante de Stefan Boltzmann. Se você nunca ouviu falar nessa constante, relaxa, porque eles dão na prova o valor da constante. É só você trocar a letra pelo número, tá bom? Vamos lá. Manu, isso, eu tô explicando que vai cair na prova do nível 4. A do nível 3, que é a sua, já foi. Depois você assiste sexta-feira lá no YouTube a live de novo, tá bom? Que a da tua turma já foi. Mas fica aqui para você ouvir alguns conceitos, tá? Então, vamos lá. Calcule o valor exato da luminosidade do Sol em watts. Ele quer em watts, tá bom? Só que ele dá os dados. Ele deu o raio do Sol. Ele deu a temperatura aproximada do Sol.
ele dá quanto vale uma coisinha chamada π, para a gente calcular circunferência, área de circunferência, tudo mais, a gente precisa do π, mas ele dá o valor, e ele dá a tal constante de Stefan Boltzmann, também ele dá tudo bonitinho. Vamos ver se vocês vão visualizar aqui. Fiquem tranquilos que depois lá no YouTube eu gero um PDF para vocês baixarem com a resolução, o cálculo todinho disso daqui, tá bom? Então vamos lá. Tá ao contrário, né, galera? Espera aí, aqui. Vamos lá. Gente, para calcular a luminosidade de uma estrela, esta é a equação que a gente precisa saber. Ele dá na prova isso. Você não precisa decorar, está na prova. Cada letra dessa corresponde a um dado que ele já te deu. Você só tem que achar a luminosidade. Esse K dessa equação é a tal constante de Stefan Boltzmann. Ele dá o valor, é só substituir aqui. Depois nós temos 4 vezes o π, que é esse valor que eu digo para calcular a área de circunferência, que ele também dá, vezes o raio. O raio é do centro da circunferência até a outra extremidade. Ele também te deu o raio do Sol. E aqui o T é a temperatura. Ele também te dá a temperatura. Ele te deu todos os números. Você só tem que colocar na equação e descobrir essa incógnita aqui, a luminosidade. Galera, tá dando uma travadinha aí? O pessoal falou que tá dando uma... Tá, beleza. Mais uma vez eu vou dizer, eu não vou mostrar os cálculos aqui. Eu vou linkar para vocês o PDF lá na descrição do vídeo na sexta-feira de como resolver essa equação, todos os cálculos, tá bom? Então, olha aqui, gente. Ele deu todas, ele já deu todas. A constante de Stefan Boltzmann, ele dá aqui, tá bom? Que é 5,6, só que você tem que prestar muita atenção nas medidas do sistema internacional, tá? Aqui a gente tem metros, segundos, temperatura em Kelvin, não é temperatura em graus Celsius, não é centígrado, é Kelvin. Tudo isso você tem que prestar atenção na hora de colocar na equação. Quando eu falo é só substituir usando devidamente o sistema internacional, tá bom? Então, ele dá a constante de Stefan Boltzmann, que é 5,6. Ele te dá o π e ele pede para você aproximar, tá bom? O π, gente, é 3,14 infinito, tá bom? Mas na OBA não tem cálculo complicado. Ele quer simplificar tudo. Então, ele vai aproximar o π para 3. Vale 3 o π. Então, onde tem π, você substitui pelo número 3. O raio do Sol, e aqui presta atenção, o raio do Sol, ele te deu em 700 mil quilômetros. Não é assim que você tem que responder, você tem que transformar quilômetros para metros, porque é o sistema internacional. Então, 700 mil quilômetros, você passando para metros, tá? Vai ficar, gente, e notação científica. Você tem que colocar notação científica. Se você não sabe muito bem o que é notação científica, é você simplificar o número vezes 10 elevado a quantas casas decimais você precisou, tá bom? Então, transformando 700 mil quilômetros de raio para metros, você vai ter 7 vezes 10 a oitava metros, tá? E a temperatura do Sol, que é de 6.000 Kelvin, você transforma para 6 vezes 10 a terceira Kelvin. Você tira esses zeros aí do 1000 e faz 10 a terceira. Eu sei que quem tá aqui, que são dos outros níveis, aí tá olhando para mim e falou, para com isso. Mas para quem é do nível 4, isso faz muito sentido, tá bom? Então, depois que você transformou tudo em sistema internacional,
metros, segundo, Kelvin, ele quer em watts, então tudo tem que estar em watts e tudo mais, você tem que passar para notação científica. Primeiro passa tudo para o sistema internacional, depois esse mundo de zero, 70 mil, 700 mil, 700 milhões, conta quantos zeros tem e transforma em potência de 10, tá bom? Por exemplo, 700 mil quilômetros, conta quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5? 5. Faz vezes 10 elevado a 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... E vai transformando em notação científica, tá bom? Bom, galera, o resultado disso é este número aqui. Tá tudo ao contrário, mas vocês conseguem ver, né? Olha lá. Esse ficou o resultado da nossa luminosidade do Sol, tá? 4.572.288 vezes 10 a 20 watts. É a potência do nosso Sol, é a luminosidade, é quanta energia ele gera por segundo, tá bom? Mais uma vez, vou falar. A prova nível 4 tem que ser chamada de AF, não de OBA. Exatamente. Isso porque eu estou resolvendo a questão de número 3 da prova 4, tá bom? Esta resolução deste exercício vai ficar linkado na descrição do vídeo do YouTube. Se você está vendo a reprise da live no YouTube de sexta-feira à noite, é só descer aqui na descrição, clicar no link que você baixa a resolução, o gabarito, todo o cálculo feito, gente, é todo o cálculo, não é isso, é todo o cálculo, tá bom? E aí você pode estudar com mais calma. Galera, terminei de falar da questão de número 3 do item 1, 2, dos níveis 1, 2, 3 e 4. Como eu digo, os níveis 1 e 2 até o nível 3, a gente consegue falar de conceitos básicos da astronomia, mas chegou no nível 4, a gente já está falando com alunos que têm aula de física, né? Que tem a matéria física, já é separada de biologia, química, então a coisa fica mais específica, tá? Mesmo que não seja o seu nível, é legal você saber como é que calculam certas coisas e tentar imaginar que tudo na ciência tem base matemática, tá bom? Você consegue fazer modelos, previsões através da matemática. Então, o pessoal me pergunta, o que eu preciso fazer para estudar astronomia? Bom, primeiro, muita observação da natureza, muita modelagem com... Isso aqui que eu fiz, gente, isso aqui é modelagem. Você pegar a proporção certa das coisas e modelar para que você possa observar, reproduzir em laboratório várias vezes a mesma coisa. E muita matemática. Você precisa ter um pouquinho, sim, de noção de equações, de constantes, de como lidar com operação de potências e tudo mais, tá bom? Gente, vai acabar a live aqui em 1 minutinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu compreendo que o nível 4 é bem mais específico, tá? Mas chama a galera, se vocês sabem de alguém que está fazendo o nível 4, chama para a gente poder discutir mais aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Eu espero que nesse período que vocês não estão indo para aula, que não tem presencial na escola de vocês, na maioria dos estados, né? A gente está com as escolas de portas fechadas. Que vocês estudem muito, usem a internet, vão lá no meu canal. Tem uma playlist de astronomia com mais de 20 vídeos com explicações práticas e modelos de astronomia, tá bom? E não deixem, por favor, de estudar para a OBA. Por enquanto, a OBA não foi adiada. Continua sendo a prova no dia 15 de maio, dentro da sua própria escola. Qualquer coisa, eu trago aqui novidades para vocês. Mas, por enquanto, tudo mantido. Bons estudos e contem comigo aqui no Estimulando Universos para tirar a dúvida de vocês. Beijos e até mais. Tchau, tchau.